CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Este mês, o governo do estado publicou decretos que declaram situação de emergência em todo o Mato Grosso do Sul por 180 dias. Entre eles está o decreto relacionado à estiagem. A escassez de chuvas tem como consequência a seca, impactando aí diretamente na agricultura, a diminuição do nível dos rios. E também em relação, surge aí, diante de todas essas informações, a preocupação em relação ao fornecimento de água aqui na capital. Por isso a gente vai conversar agora com o Gabriel Buim, que é diretor executivo da Águas Guariroba, sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Realmente, acho que é um estado crítico que a gente vem passando aqui no Mato Grosso do Sul, Já foi decretado pelo governo do estado calamidade devido às secas. E Águas Guariroba, desde o ano passado, porque no mesmo período ali, setembro, outubro e novembro do ano passado, a cidade de Campo Grande já sofreu uma estiagem, uma redução, principalmente na captação do lajeado, que é uma captação superficial que a cidade possui para abastecimento. Então, desde o ano passado, se programou para que esse ano a gente tenha um aumento efetivo de produção de mais de 1.700.000 litros de água por hora. Então, estão sendo perfurados 9 poços, Nós já finalizamos 6 desses poços, mais 3 poços ainda entram em operação agora em meados de agosto, lá pelo dia 15 de agosto. Tudo isso para que a cidade tenha um conforto quanto à distribuição de água nesse período mais crítico, que se inicia geralmente final de agosto e começo de setembro e vai até outubro. A gente está falando aí de quais regiões de Campo Grande? Eu estou vendo aqui Taveirópolis, Universitário, Nova Lima, são vários bairros. São vários bairros, então desde o bairro São Conrado, o bairro Copa Vila 2, Nova Lima, Taveirópolis, do bairro Caiobá, do bairro Pioneiros. A própria captação do lajeado está sendo perfurado um poço dentro da captação para reforçar. E lembrando que Campo Grande, o sistema de distribuição de água, ele é todo interligado. Então, os 9 poços não vão beneficiar só as regiões em quais eles estão sendo perfurados, porque hoje a gente tem uma capacidade de deslocar água de uma região para outra. Então, por exemplo, se eu tenho a captação do Guariroba ali na saída de Cuiabá, eu consigo mandar essa água lá para o Pioneiros. Então, se eu faço um poço no Pioneiros, essa água acaba sobrando em outro ponto da cidade. Então, essa interligação do sistema, essa engenharia, nos permite que os 9 poços beneficiem toda a cidade, porque acaba tendo uma sobra de volume para distribuir para todas as regiões, não só para as regiões onde os poços estão sendo perfurados. E você estava me dizendo que esse planejamento independentemente das previsões, porque as previsões, inclusive, indicam que a gente vai ter um aumento nas chuvas, mas é previsão, Isso, a gente olhou essa semana, nós temos um sistema de monitoramento de chuva, e a previsão é que julho fecha o mês seco, a gente já está vendo isso, na média histórica de julho, chove cerca de 56 milímetros e não a gente teve uma chuva essa semana, mas muito fraca. E as previsões dos meses de agosto, setembro e outubro é de uma chuva de 30% acima da média histórica. Mas isso tudo pode mudar, A gente sabe, a previsão, 2 dias, ela pode ter algum tipo de alteração. Tem muita ligação com as queimadas no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul. Temos, inclusive, um decreto também em relação às queimadas, Sim, então tudo isso interfere no clima, mas a gente precisa estar preparado para o pior, por isso esses investimentos. Esse é um sistema, esses poços estão previstos para operar somente nesse período de estiagem. Então, no período mais frio ou no período que a gente chama de período úmido, do período de chuvas, esses poços vão ficar de backup. Então, caso queime uma bomba de um outro poço, caso tenha algum problema na rede, esse poço vai ser ligado para a população não sentir o desabastecimento. Mas, em vias de regra, esses poços vão ficar parados durante o ano e só vão operar no período de estiagem. Isso é uma garantia, então, de que não deve faltar água em Campo Grande? Isso, é um reforço para que a gente minimize qualquer impacto da estiagem para não faltar água no período mais crítico. Você tem um aumento muito alto da temperatura e também uma redução drástica na umidade relativa do ar. O
que culmina num consumo excessivo de água. É mais gente tomando banho, é mais gente lavando roupa. Então, tudo isso corrobora para que a gente tenha um aumento de consumo de água e precise disponibilizar mais água. Para vocês terem ideia, num tempo frio como a gente está passando hoje, a produção de água ela reduz em aproximadamente 40%, se comparado com um dia mais quente, que chega em máximas de 32, 33 graus. Então, o clima, ele é o fator primordial para a alteração de consumo de água da população. O pessoal lava menos roupa no frio, né? Então tem tudo isso, tem toda essa conjectura aí que tem interferência no consumo de água. É preciso um monitoramento o tempo inteiro, né, em relação ao consumo, em relação ao fornecimento. Isso, nós temos o nosso centro de controle operacional que funciona 24 horas com profissionais, engenheiros, técnicos, analisando cada situação, cada região de abastecimento da cidade, se os postos estão ligados, se eles estão desligados, como que está o consumo da população, o nível dos reservatórios, tudo isso para garantir uma regularidade no abastecimento da nossa capital. E vocês perceberam alguma mudança no comportamento das pessoas desde que anunciou essa crise hídrica aqui no Brasil? Teve alguma consciência, alguma redução em relação ao consumo? A gente vem observando a redução, mas muito mais por conta do clima, né? A concessionária faz campanhas periódicas de consumo consciente, né? É muito importante a população também observar esse lado, então fazer a sua parte. Aquelas dicas que a gente aprende na escola, né, quando criança, acho que agora é muito importante a gente trazer isso, porque assim, a água que não é desperdiçada no vizinho, ela sobra para você, sobra para outra pessoa. Então evitar nesse período lavar carro com mangueira, evitar lavar calçada, né? Tem muita gente que no período quente acaba molhando a calçada para dar uma resfriada na casa, né? Sempre fechar a torneira quando for escovar o dente, quando for se ensaboar no banho. São pequenas coisas que somadas acabam tendo uma redução no consumo da população. Então a média de consumo por dia, até indicada pela Organização Mundial da Saúde, é cerca de 110, 120 litros de água a dia por habitante, que é um pouco da média da campograndense, nessa faixa. De 120, chega nesse período mais crítico, até 150 litros por habitante dia. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, o Venício. Ele está questionando a política de cobrança das contas mínimas. Como é que funciona isso? Quem gasta menos, paga menos? Tem alguma coisa nesse sentido? Campo Grande hoje é uma das poucas cidades que não tem tarifa mínima, não tem aquela conta mínima de 10 metros cúbicos. Então você paga uma taxa de disponibilidade por ter a infraestrutura de água chegando até a sua casa, pela infraestrutura de esgoto chegando à sua casa, e depois você paga conforme o seu consumo. Então tem um custo para cada metro cúbico. Na maioria das cidades do país, você paga uma taxa mínima de 10 metros cúbicos. Se você consumir 0 metros cúbicos, você paga essa mesma taxa. Se consumir 1, 2, 3, até 10, é sempre a mesma taxa, diferente de Campo Grande. Você paga uma taxa de disponibilidade de infraestrutura, que é uma taxa de R$ 13,88. Agora, em relação, você falou aí do esgoto, né? A gente tem aqui, pelo que eu recebi de informações, tem um investimento também em relação a isso, um avanço em relação a isso. Nós estamos executando ainda esse ano um total de 80 quilômetros de rede para ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto na capital. São mais de 12 mil famílias que vão ser beneficiadas com essa ampliação. Campo Grande hoje, na vanguarda do saneamento no país, tem um índice de cobertura de mais de 80% de cobertura de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Quando você pega a média nacional, chega na faixa de 45%, 44% de cobertura de esgotamento sanitário. Então, o Campo Grande já está bem avançado, né? Tem agora a nova lei um novo marco de saneamento, que você tem que universalizar a coleta e afastamento de esgoto até 2033, e Campo Grande tem por contrato universalizar até 2026. Então, já estamos na frente aí do que prevê o novo marco do saneamento. Muito obrigada pela sua participação. A gente conversou aqui com Gabriel Buim, diretor executivo da Águas Guariroba. Obrigado a todos e um bom final de semana. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.